Oi, gente. Vamos falar aqui agora sobre Atenas, considerada a maior democracia da Grécia Antiga. Não é a única democracia, mas é aquela que se mantém como a referência do início da democracia. Apesar de a democracia moderna ser completamente diferente dessa democracia antiga. Atenas, ela teve um fundador, Teseu. Assim como Esparta tem o Licurgo, há sempre a figura de um indivíduo fundador. Teseu era um herói, teve grandes feitos heróicos. Existem os mitos em torno dele. E ele, após os seus feitos heróicos, ele teve... ele fundou, ele fez a unificação das 12 comunidades da Ática. Esse prolongamento de terra que fica ao lado da Grécia, né, que faz parte da Grécia. Ele reuniu, ele criou uma federação dessas 12 comunidades da Ática, tendo ele como o líder. Né? E ele rompeu com a monarquia e ele criou as instituições que seriam mantidas pelos séculos seguintes e seria a gênese da democracia. Para falar de Teseu, primeiro a gente tem que falar do lugar onde vai ser o principal feito heróico dele, que vai ser Creta, ilha de Creta, que fica ao sul da Grécia. Creta era governada pelo rei Minos, um rei que navegava no Mediterrâneo e tinha acabado com os piratas que circulavam no Mediterrâneo. E ele posteriormente vai entrar em guerra com Atenas. Esse rei, antes dele se tornar rei, quando ele estava disputando o reinado com os irmãos dele, ele tinha a autoridade dele, o posto dele questionado pelos irmãos. Minos então falou diante da população, né? Todo ano eles tinham que sacrificar fazer sacrifícios a Poseidon, sacrificando os melhores bois, né, da manada. Ele disse assim: que Poseidon envie um boi, um touro, caso eu não seja o rei, caso eu não tenha que ser o rei, caso ele não me aprove como rei. Naquele momento, sai do mar um touro branco, lindo. Imagina um touro branco, todo branco. Todo mundo fica, né? Excitado com aquilo. Então, o rei Minos falou, então, eu tenho que ser o rei. Só que ele tinha que sacrificar o melhor boi dele para Poseidon, cumprir com os sacrifícios rituais, as homenagens ao deus padroeiro. Né? Minos, espertamente, guarda aquele boi branco, insere ele na manada dele, pega outro boi e manda sacrificar. Poseidon não gosta disso. Os deuses não gostam nem um pouco quando os homens tentam aplicar um golpe neles. Poseidon, ele mandou uma maldição para a família
do rei Minos. E esse tipo de maldição de um rei, de um deus contra um humano que quer dar uma volta nele, geralmente pega nos descendentes do rei. Poseidon fez com que a esposa dele, Pasífae, se apaixonasse por aquele boi branco. E ela se apaixona pelo boi branco. A tal ponto que ela procura o Dédalo, que é o maior artesão de Creta, e pede que ele crie alguma forma dela poder encontrar aquele boi branco. Dédalo acha aquilo muito estranho, né? Claro, mas cria para ela uma vaca de madeira, em tamanho natural, vazia por dentro, com rodinhas escondidas nos cascos e coberta com couro de uma vaca de verdade. A rainha Pasífae se esconde dentro daquele animal de madeira, fica ali escondido, e o Dédalo empurra essa vaca para o pasto, onde estão os bois da família real. Aí a vaca está lá parada no pasto. Daqui a pouco o boi branco olha aquela vaca, acha ela interessante, e não é que ele cobre, que ele começa a cruzar com a vaca de mentira. Ele está cruzando, de fato ele cruza com a rainha Pasífae. Depois do acasalamento, a rainha sai dali, mas ela está grávida. Quem é que vai nascer? O Minotauro. O Minotauro é uma figura monstruosa, é um grande homem, muito forte, com a cabeça de touro. Uma figura irracional, violentíssima, que mata muitos homens, né? Começa a matar os homens de Creta. O rei, desesperado, ele pede pro oráculo uma forma de tanto se livrar daquele mal, como esconder o que a rainha fez. O oráculo orienta ele a falar com o Dédalo. O Dédalo cria um labirinto super intrincado, onde no ponto mais distante dele ficará escondido o Minotauro. Enquanto isso, o rei Minos continua suas navegações, suas guerras nas terras em torno do mar Mediterrâneo. Agora, o outro lado da história. Teseu. Quem é Teseu? Uma certa noite, o pai do Teseu, o Egeu, o pai dele, rei de Atenas, ele ele está apaixonado por uma mulher, mas Poseidon está apaixonado pela mesma mulher, a Hétera. O Egeu passa a noite com Hétera
dorme com ela, mas após antes o Egeu sai, né, deixando Etra deitada, Poseidon termina a noite com Etra, também dorme com Etra. Etra fica grávida, mas ela não apresenta, ela foge de Atenas e ela tem um filho. Ela vai para a cidade de Trezena ter o seu filho. Quem é o pai desse filho? É Egeu ou é Poseidon? Formalmente, o pai, na história de Teseu, o pai dele será o Egeu, mas quando ele precisar, ele vai recorrer ao pai divino, né? É como se ele tivesse dois pais. A criança vai crescer em Trezena, que é uma localidade que fica mais ao sul de Atenas, né? E ele logo se destaca pela força física. Ele conhece o Heracles, admira a força e as façanhas de Heracles. Mas Heracles, ele tem os seus feitos para provar a superioridade física dele, né? Os feitos de Teseu não vai ser para provar a própria superioridade física, mas vai ser para instituir a moralidade, criar instituições para Atenas e para a Ática como um todo. O pai de Teseu, Egeu, assim que se separou da mãe, da mãe de Teseu, ele guardou embaixo de uma grande pedra sandálias e ficou na pedra uma espada. O homem que conseguisse mover a pedra e pegar as sandálias e retirar da pedra a espada seria o filho de Teseu, não o filho de Egeu, né? Ao crescer um pouco, Teseu consegue fazer isso, o que nenhum homem mais tinha conseguido fazer: pegar as sandálias e calçá-las, e pegar a espada e usar a espada. Teseu vai fazer o caminho de Trezena para Atenas, seguindo a costa, uma costa, encontrando homens de grande força física, que matavam outros homens a troco de nada, homens perversos. Tem um caso de um homem muito forte que pegava as copas das árvores e conseguia dobrá-las até o chão. E ele pedia para que algum homem passante segurasse essa copa. No que esse homem soltava, e o que estava segurando era arremessado e morria. Ou então, numa costa para o mar, tinha um homem que ficava num dos pontos dessa costa, e ele, quando um homem passava, esse homem que estava ali empurrava o passante no penhasco abaixo. Teseu matou esses homens que faziam mal. Ele foi criando uma sequência de mortos no seu caminho até Atenas. São como se fossem grandes façanhas, como se fossem trabalhos, né? Da mesma forma como Heracles teve os seus 12 trabalhos.
Teseu chega em Atenas e o pai dele está casado com Medeia. E eles tiveram um filho chamado Medo. Medeia é uma feiticeira. Teseu olha para o pai e fala: sou eu, o seu filho, o filho que você deixou em Trezena. O filho que você não sabe que existe, né? O Egeu olha o Teseu e fica muito feliz, né? Daquele filho que ele não sabia que existia. A Medeia, preocupada com a possibilidade do filho dela não herdar mais o trono, ela tenta envenenar Egeu contra Teseu, falando: esse aí, não se deixe enganar por ele não. Ele é um espião que quer conhecer o interior da nossa vida e aplicar um golpe na gente. E ela orienta, a Medeia orienta o Egeu a oferecer um jantar de recepção para o Teseu. E ela prepara um drink com um veneno. Um veneno feito a partir da espuma deixada pelo Cérbero quando é morto pelo Hércules. O rei Egeu concorda e faz o que ela disse. E deixa o drink lá esperando a hora certa. Mas o Egeu não sabia que o drink estava envenenado. Ele iria observar o filho. Ele não ia dar o veneno para o filho. Ele não sabia que estava dando veneno para o filho. Ao longo do jantar, o rei percebe que o rei oferece a taça para o filho, mas antes do filho beber, ele percebe que na taça tem um veneno. O rei bate então na taça que o Egeu segura, a taça que o Teseu segura, a taça voa da mão do Teseu. E ali fica claro para o Egeu que a Medeia tentou envenenar o Egeu. A Medeia foge com o filho Medo. Foge e vai para outras terras. Quem vai matá-la futuramente vai ser Jasão. Mas Teseu então é bem recebido pelo pai e vai se tornar o sucessor político desse pai, vai se tornar o novo rei. Teseu, ele conversa com as 12 comunidades que formam a Ática, comunidades que eram, apesar de separadas, elas funcionavam tendo um único rei em Atenas, que era o Egeu. Teseu, ele tinha uma outra proposta de governo. Ele se reuniu com cada uma das comunidades, dizendo que iria acabar com a monarquia e ele passaria a ser um líder do exército e também um principal sacerdote na religião deles. E ele institui assembleias para escolher, assembleias que escolhiam os arcontes, que eram os magistrados. Mas antes disso, esqueci de uma parte, Teseu, como rei de Atenas,
aliás, antes de se tornar rei de Atenas, ele tem um grande feito, o maior de todos, que é lidar com um problema que o rei Minos estava causando com Atenas. Numa das batalhas entre Creta e Atenas, um dos filhos do rei Minos é morto pelos atenienses. Como retaliação, o rei pede a Zeus que destrua os atenienses. E Zeus concede isso. Zeus manda terremotos que destroem boa parte da Ática, mas que não atingem Atenas, que faz parte, né? É uma das comunidades que fazem parte da Ática. O rei então viu que o Zeus não tinha acabado com Atenas, e vendo que a guerra não iria chegar ao fim, ele e também o Teseu, vendo que o Minos do lado dele não iria desistir, Teseu consulta um oráculo, né? O oráculo, e diz o que ele precisava fazer para Minos desistir da guerra. O oráculo diz: olha, conversa com ele e vê o que ele quer e aceite esse acordo. Então Teseu vai conversar com Minos. Minos diz assim: olha, como vocês mataram meu filho, eu quero que de 9 em 9 anos, 7 jovens homens e 7 jovens mulheres atenienses sejam enviados para serem sacrificados lá em Creta. Como Atenas queria acabar com a guerra, que causava mais mortes do que aquela quantidade de jovens, aceitou. Então, durante 2 vezes, 14 jovens foram enviados de Atenas foram enviados para Creta. E eles eram comidos pelo Minotauro. Aí surge Teseu, prova que é o filho de Egeu, tem os seus grandes feitos. E quando chega o momento de enviar mais uma leva de jovens atenienses para morrerem em Creta, Teseu diz para o pai: reúne esses jovens, mas eu vou com eles. Eu vou encontrar esse Minotauro. E ele vai no navio com os outros jovens, né, até Creta. Chegando em Creta, ele, diante do labirinto, ele encontra uma das irmãs do Minotauro, Ariadne, que tinha ganho do Dédalo um novelo de lã que ela usou uma vez para entrar no labirinto, encontrar o Minotauro e sair em segurança. Um novelo que ela amarrava na porta, e à medida que ela percorria todo o interior do labirinto, e para desfazer o caminho sem errar, ela só tinha que remontar e enrolar novamente o novelo.
ela deu isso pro Teseu. Teseu está usando uma clava de bronze que ele ganhou ao matar um dos homens que ele encontrou no caminho dele até Atenas. Teseu adentra o labirinto, anda, procura, vai, até que encontra o Minotauro e mata o Minotauro. Ele desfaz o caminho, sai todo sujo de sangue. Ele volta, então ele acaba com essa história de Atenas ter que entregar seus filhos para o sacrifício em Creta. Teseu volta com glórias para Atenas. E ele acaba com a monarquia e ele governa. Até o início ele estabelece esse modo de governo em Atenas, com um conjunto de leis e instituições que eram a eleição, modo de governo que era a formação de conselhos para o governo mais democrático, o início, o germe de uma democracia em Atenas. Isso vai durar, mas logo o governo do Egeu, do Teseu, vai dar lugar a ele vai ser substituído, né, por tiranos, e a tirania vai durar até o início da Idade das Trevas. Na Idade das Trevas, a Grécia como um todo teve uma grande perda populacional, teve terremotos, teve guerras, acabando com grande parte da população. Atenas teve também uma grande perda, mas em torno do ano 700 a.C., 750, aqueles camponeses que tinham vivido muito tempo na penúria, eles se tornaram um grupo coeso. Eles começaram a desenvolver as ideias de que as decisões deveriam ser tomadas conjuntamente para que favorecesse a todos. A economia começa a se desenvolver na Grécia como um todo e principalmente em Atenas. Começa a se produzir mais e mais. Esses agricultores começam a produzir mais. Agricultores, em sua maioria, eles plantavam para subsistir. Não havia moeda, não havia forma de reter o valor que eles produzissem. Esses camponeses pobres, na maioria, eles vão... alguns deles vão conseguir, com a sua produção, a produção vai ser tão pronunciada que eles vão conseguir adquirir armaduras para atuarem nos exércitos atenienses, como hoplitas, né? E você sabe que o poder político, a cidadania,
ela privilegiava aquele que participava melhor dos exércitos, estando o comandante do exército com o principal nível hierárquico, o principal poder político da cidade. Então haverá fazendeiros que vão produzir bastante, vão conseguir atuar como hoplitas no exército, mas os camponeses pobres vão tentar participar também do exército, mesmo que não na posição de hoplitas, mas na posição da infantaria leve, sem armadura, né? E os camponeses pobres, vão insistir para participarem das assembleias, das escolhas dos arcontes, né? Mas a elite social, os fazendeiros que eram os mais desenvolvidos, eles vão influenciar as eleições dos arcontes, eles vão fazer alianças entre eles e vão arrebanhar apoiadores de fora da elite e vão influenciar nas eleições dos arcontes para favorecerem eles, né? Quando eleitos, quando fizerem as decisões judiciais, de decidirem sobre as disputas, né? Só que esses membros da elite social, eles rivalizavam entre si, disputavam posições, disputavam quem tinha mais poder econômico. Então eles se dissolviam. Os trabalhadores pobres, eles tinham forte a ideia de que a justiça deveria se dar com a participação deles. Se eles não participassem da política, da escolha dos arcontes, a justiça seria capenga, seria injusta, né? Eles tinham forte essa ideia de que eles deveriam participar das decisões, das escolhas políticas. É uma ideia. A democracia era incipiente, mas ela já estava se desenvolvendo uma democracia que, pela pressão popular, deveria ser uma democracia social. Deveria escutá-los e não excluí-los. Porque a justiça tinha que levá-los em consideração para ser justiça. Eles tiveram uma participação que foi cara a Atenas. No ano de 632, o genro de um tirano da cidade de Megara, o Cílon, tentou dar um golpe em Atenas e se tornar o tirano de Atenas. Foi essa classe popular, que era a classe mais unida, que impediu esse golpe de acontecer. Anos depois, um ateniense chamado Draco ele vai fazer uma reforma legislativa em Atenas. Ele vai submeter vários crimes, ou todos os crimes, né, à pena de morte. Isso vai aumentar a tensão social. Vai fazer com que os atenienses vivam uma pressão insuportável. E vão mudar as leis de Draco. Vão manter a pena de morte para os casos de traição e de homicídio. Mas para os outros crimes vão acabar com
com a pena de morte. Depois haverá um outro reformador das leis, que será Solon, que aí sim será um conjunto de leis que vai ser aquele da Grécia, da Atenas clássica, né? Haverá um momento antes de Solon, né, que no final do século VII a.C., que as condições de vida das classes populares vão piorar muito. Os camponeses vão enfrentar uma dificuldade de produzir, eles vão ser ameaçados de fome, de não conseguir alimentar suas famílias, eles não vão ter como plantar mais, como se alimentar mais, e eles vão começar a pedir empréstimos dos fazendeiros mais bem-sucedidos, pedindo empréstimos de comida, pedindo empréstimos de sementes, a um ponto que eles não tinham mais como produzir e abandonavam suas terras. Ou então, nesses empréstimos, eles acabavam pedindo emprego para esses grandes fazendeiros. Ou, quando não conseguiam pagar pelos empréstimos, eles tinham parte da terra deles tomada pelos grandes fazendeiros. Os campesinos pobres estavam numa piora enorme da condição de vida deles, e eles começam a se revoltar, fazer revoltas sangrentas que assustavam as elites, assustavam o governo, assustavam os grandes fazendeiros, né? E eles começaram a forçar, então, que eles deveriam ter uma participação maior e efetiva na política. Para que parassem de perder a terra deles, para que parassem de até serem tomados como escravos dos seus, daqueles a quem eles deviam, né? Isso vai ser um período de conturbação social muito séria em Atenas, que vai ser um ponto fundamental para que as leis mudem. Mas essa Atenas pós-Idade das Trevas, com a relativa participação social, ela se via como um lugar de civilização, um lugar de participação de todos. E ela vai propagandear isso para o restante da Grécia, orgulhosa. Então, tudo que nós vemos sobre Atenas hoje, a propaganda da democracia, dos pensadores, ela já fazia uma propaganda do modo de governo dela, para o restante da Grécia, que não era uma democracia como virá a ser no século V, mas já era um modo de governo que rechaçava a tirania e a oligarquia e colocava na Assembleia, na eleição dos arcontes, na participação dos cidadãos nas eleições dos arcontes, como o seu diferencial. Então, no próximo vídeo, vamos continuar falando sobre Atenas. Obrigado.